Olá, o Trajetória já está no ar. Hoje nós seguimos nossa série em homenagem aos escritores, essas pessoas que nos fazem viajar sem sair do lugar através das páginas de um livro. E a nossa convidada é a Neuza De Martini, escritora que está aqui conosco. Neuza, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, olá aos ouvintes, aos telespectadores. Eu confesso que eu estou bastante emocionada porque estar aqui junto com todos vocês, entrando, né, nos ambientes dos que estão me assistindo, porque como jornalista eu iniciei minha carreira em televisão também, isso, meu Deus, faz 50 anos, mas é uma experiência foi uma experiência muito marcante, né? Então estou feliz, contente de estar aqui trazendo a minha literatura para a gente conversar um pouquinho sobre ela, né? Pois é, Neuza, tu estás tão acostumada a escrever sobre a vida das pessoas e hoje a gente vai contar a tua história, né? Quero que tu me conte, então, como é que começou? Sei que começaste a escrever lá na década de 90, né? Começou escrevendo infanto-juvenil e outras coisas mais aleatórias. Conta pra gente como é que começou essa literatura na tua vida. Olha, é uma coisa muito... Escrever, para mim, sempre foi uma coisa assim, muito espontânea. Eu prefiro me comunicar escrevendo do que me comunicar falando. Eu sempre fui uma criança muito tímida, né? Fui bastante tímida, demais, até preocupava meus pais pela timidez. Agora não, agora eu até tenho que me reprimir um pouco, né? Mas eu fui uma criança muito tímida e eu gostava muito de me comunicar pela escrita. E também com uma imaginação muito fértil. A minha mãe dizia, meu Deus do céu, da onde que ela tira tanta história? Porque eu ia contar qualquer coisa que ocorresse comigo, com amiguinhos, eu fazia um drama, uma história, né? E a mãe me dizia, da onde que vem toda essa imaginação? E sempre fui uma leitora. Eu aprendi a ler com 5 anos, né, pelo Correio do Povo. Meu tio, meu padrinho, né? Tio Atílio, ele me botava no colo, abria o Correio do Povo grande, aquele, né? Que, aliás, faz aniversário no dia 1º de outubro, eu fiquei sabendo há pouco tempo que é o dia do meu aniversário. Inclusive, parabéns, faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo, imagina as coincidências, né? E o meu tio me ensinou a ler pelo Correio do Povo. Então, quando a minha mãe foi matricular meu irmão na escola, eu tinha já 6 anos, e a escola pública só aceitava com 7 naquela época. Eu chorei tanto, porque o meu irmão é 1 ano e 1 dia mais velho que eu. Eu chorei tanto que a diretora veio, perguntou por que eu estava chorando, eu estava chorando. A minha mãe disse, olha, ela quer ficar no colégio. E ela disse, mas tu tem só 6 anos. Eu olhei para ela e disse, mas eu já sei ler. Aí ela trouxe um livrinho da biblioteca, né, no pátio, isso era no verão, no pátio do Grupo Escolar de Dona Leopoldina, lá em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, lá em Petrópolis, né? E ela trouxe o livrinho e me mostrou, e eu li. Aí ela disse, a lei não pode, é colégio, mas vamos deixar, né? E eu entrei para o 1º ano, né? E gostava de fazer redação, gostava de escrever, né? Então comecei a escrever assim, primeiro lendo, né, e depois escrevendo as redações, assim, né, enfim, né, comecei a escrever história, adolescente escrevendo, gostava, aí fui para o Instituto de Educação, também não pude entrar na primeira série, fiz exame de admissão, não pude entrar porque só tinha 11 anos e a legislação era 12, então aí eu tive que perder 1 ano mais. Me colocaram numa escola de supletivo só com adulto. E eu era, assim, a estrelinha dos adultos. Era só eu tinha 11 anos, né? Lá no centro, na Rua da Praia. Eu ia sozinha, pegava o ônibus e ia lá para o centro, né? E aí, quando os professores perguntavam alguma coisa, eu levantava o dedo assim, tu não! Aí depois voltei para o Instituto de Educação, fiz o ginásio, aí tudo normal, mas perdi 2 anos da minha vida. Perdi não, ganhei, né? 2 vezes não me deixaram, mas a primeira consegui, a segunda tive que esperar. Então comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever literatura,
eu estava já na faculdade de jornalismo, que era na Paulo Gama, fazia parte do curso de filosofia, né? Não era ainda comunicação social. E o Instituto de Educação, onde eu tinha feito a minha formação, era ali do lado. Eu, da minha janela, via o Instituto ali. E no Instituto eu tinha feito, eu fazia o TIPE, que é Teatro Infantil Permanente, do Instituto de Educação, com a dona Olga Reverbel. E aí eu olhava e sentia uma saudade do teatro e comecei a escrever uma pecinha dentro da sala de aula. Do jornalismo eu comecei a escrever uma pecinha infantil. Terminei ali mesmo, nem prestei atenção na aula, estava escrevendo, né? Aí levei para a dona Olga, atravessei a rua, fui lá, encontrei a dona Olga e entreguei para ela. Aí depois ela disse, espera um pouquinho aí. Eu digo, tá bom. Aí ela disse, olha, gostei muito da tua, mas aí eu já tinha 19 anos, né? Gostei muito da tua peça e vamos levar no Álvaro Moreira, que tinha inaugurado o Teatro Álvaro Moreira, né? Se não me engano é na General Vitorino, por ali, né? E aí ela montou a peça. Foi a minha primeira vez, assim, porque a primeira experiência na literatura foi No Reino das Flores Bailantes, olha só o título. Mas ficou muito bonito, ficou quase um musical, né? Ficou muito bonito. Meu pai lotou a Kombi com toda a criançada. Todo mundo vai prestigiar. Com toda a criançada da rua, né? E fomos no domingo de manhã, né, na estreia da peça. Foi emocionante, me chamaram no palco, me deram flores, eu não esperava tudo aquilo, e eu ainda era tímida na época, né? Fiquei meio encabulada assim, mas passou, né? Foi ótimo. E depois eu casei, fui morar em Santa Maria, e aí, né, não tinha o que fazer, porque eu já tinha trabalhado em televisão, em agência de publicidade, em Porto Alegre, já tinha uma carreira bem consistente aqui em Porto Alegre, né? E lá não tinha nada para mim, eu fiquei meio assim, sem rumo na profissional, né? Aí surgiu a universidade, fez concurso, eu fiz concurso, tirei o primeiro lugar e fiz uma carreira acadêmica que eu tinha feito normal, porque o meu pai queria, eu não queria fazer normal, né? Que era o magistério, antigamente era normal, né? Aí no Instituto de Educação, aí o meu pai dizia, filha minha, para trabalhar só tem que ser professora. Imagina, 50 e poucos anos atrás, né? Aí eu fiz concurso e passei. Eu digo, isso aí é coisa do meu pai. Eu dizia, cheguei a dizer, é praga de pai. Que eu nunca pensei em lecionar, mas eu amei lecionar. Eu gostei tanto, e fiz uma carreira, depois fiz cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, né? E me realizei na literatura acadêmica, né? Escrevi. Inclusive, Neuza, a gente sabe que a escrita ela é um dom, né? Claro, as pessoas exercitam ela. Mas tu acreditas que o jornalismo te forneceu suporte, formação para que tu escrevesse melhor? Claro, nem tem dúvida, né? E isso a gente sente na minha literatura atual, que é de ficção, né? O jornalismo me deu muita disciplina, que eu não era muito disciplinada, eu sempre fui muito inquieta, né? Sempre me chamavam de mosquita elétrica, né? Então, eu era muito inquieta, eu não parava quieta. E mudava não tinha essa coisa de celular que as crianças hoje ficam ali na inquietude delas. A minha inquietude era subir em árvore, descer de árvore, caminhar em cima do muro, andar no portão. Eu passava o dia assim, né? Então, a literatura me deu, o jornalismo me deu essa disciplina e essa coisa assim da gente se focar num determinado tema, né? Tanto que cada um dos meus livros ali, eles basicamente partem de alguma coisa que eu encontrei no jornalismo, um fato. Inclusive, né? Vamos falar sobre os seus livros. Agora eu vou pedir para que a nossa equipe alcance os livros, né, que a Neuza separou para a gente e trouxe, para mostrar um pouquinho. Já são quantos livros publicados mesmo, Neuza?
Olha, na literatura que essa aqui que eu tô hoje aqui falando, né? Enfim, são 5 novelas, mas eu já tinha escrito 2 infantis, né? O Lucas Pardal e o Metidos em Enrascada, que são avulsos lá enquanto eu escrevia. Vou te pedir para mostrar eles Enquanto para eu nós. escrevia literatura acadêmica, eu tive duas inspirações. Aí eu fiz o Metidos em Enrascada, que eu não tenho exemplar aqui, e fiz o Lucas Pardal. O Lucas Pardal, né, foi pela Sulina, né, é a história de um pássaro inquieto, né, e foi muito bom. O Lucas Pardal me deu bastante satisfação. E os outros são esses 5 aqui, começando pelo Vozes da Ancestralidade, né, que eu parti de uma experiência, eu morei muitos anos em Madrid, onde eu fiz mestrado e doutorado. Vamos né? mostrar ele para a E câmera. o Vozes da Ancestralidade, ele nasceu de um fato lamentável que ocorreu quando eu morava em Madrid, que foi uma época que Madrid tinha muito skinheads, né? E eles estavam um racismo muito grande, né? Uma coisa terrível, muita agressividade, e eles estupraram uma menina latino-americana, né? E aí eu peguei esse fato, eu tinha jornal da época, porque me chamou a atenção, eu guardei, né? Eu digo, isso aqui eu ainda vou usar. E aí eu entrei no mundo esse dos skinheads que eu não conhecia, né? E trato, mas eu recupero as vozes da ancestralidade dessa menina, porque uma coisa que sempre me fascinou é estudar os comportamentos religiosos das origens, né? Assim, né? Como as pessoas sentem nesses momentos, como elas se comunicam, né? com espiritualmente, apesar de eu não ser uma pessoa religiosa, quer dizer, não posso dizer que não seja religiosa, né? Não pratico nenhuma religião, aceito todas, né? Sou bem eclética assim, na questão religiosa. E aí eu retomei, assim, eu visitei, né, as ancestralidades da menina, não é minha, não sou eu, né? Mas ela tem uma avó polonesa, ela tem um pai descendente de índios, de negros, né? Então eu retomo toda essa espiritualidade que faz parte aqui do nosso país, né? Então surgiu Vozes da Ancestralidade. Depois eu tenho o Quatro Mulheres, né? Que também esse é mais não foi tanto um fato, né? Mas jornalístico, mas é um fato constatado assim de um homem que tinha desprezo por mulheres. Ele tinha 4 amantes, sendo uma delas era a mulher, depois mais 3 amantes, e tratava as mulheres como com desprezo, assim, né? Apesar de usá-las, de declarar amor, de conquistar, ele tinha um desprezo, e ela tratava as mulheres como insetos, né? Então tinha toda essa comparação. Aí eu entrei um pouco assim no surrealismo, né? Foi quando eu enveredei um pouquinho assim pro realismo fantástico, né? Pinceladas. Depois o Segredos da Rua Mundo, né? Que é muita gente se reconhece e diz, mas isso aqui é bem o que tu viveste. Eu digo, não, eu vivi numa rua que era também uma rua mundo, mas os personagens que estão aí são da minha imaginação. Claro que a gente que observa, que guarda, tudo é ficção para nós. A vida do outro, para nós, é ficção. Nós não estamos vivendo. A tua vida, para mim, é ficção, né? Tu vives essa vida, mas para mim, se tu me contas, eu estou recebendo como uma ficção, né? Para mim, eu não estou vivendo daquilo, né? Então eu peguei assim lembranças da minha rua,
criei outros personagens, criei outras situações, mas tem muita coisa. Depois que eu sentei e reli, né, depois de bastante tempo, realmente, o pessoal se encontra porque tem bastante coisa mesmo, né? Aqui o Enigma por Trás do Muro, este aí é o livro que me doeu muito escrever, né? É uma história que recupera, vamos dizer assim, o meu imaginário germânico, né? Eu tenho ascendência polonesa, italiana e germânica, né? E esse livro, essa história, me doeu bastante porque eu tive uma avó doente mental, uma mulher maravilhosa, né, mulher culta, né, e descendente, era filha de alemães, aqui da antiga feitoria, que é ali a Lomba Grande. Meu avô era de São Leopoldo, família Feitoria ali, o Cânhamo. dali, né? E eu convivi muito com ela, doente mental, idas e vindas de Hospício São Pedro, que na época era só o que tinha, e eu era criança. Bom, a minha mãe tinha 13 anos quando ela ficou doente mental. Então, eu convivi muito e eu imaginei uma história onde um personagem ele acaba como ela, doente mental, e recuperei toda a trajetória, idas e vindas ao Hospício São Pedro, né? Inclusive o muro da frente ali do hospício, é uma fotografia do Hospício São Pedro, né? E foi dolorido tratar. Mas a história é imaginada, não é a história da minha avó, né? Ela usa como inspiração. É que serviu como inspiração, o personagem, né? E esse já veio agora, né, Neuza? Enquanto tu já acaba de se aposentar, né? E se dedicou totalmente à literatura. Não acabo, já faz 10 anos que eu estou aposentada. O tempo passa rápido. Né? Eu me aposentei da Universidade Federal e depois fiquei anos na PUC também, né? E me aposentei também pela PUC, mas aí proporcional, né? Uhum. Mas eu escrevi o marco para mim da literatura de ficção, agora que eu estou pensando, assim, tô pensando, né? Não é a aposentadoria. O marco para mim da literatura de ficção, esses 5 livros que eu escrevi, a cada ano, foi os meus 70 anos. Foram os meus 70 anos, né? Depois dos 70, eu escrevi 5 livros. Eu fiz 78 agora em outubro, né? E consegui escrever 5 livros, né? Que foram esses aí, 5 novelas. Então, as novelas são de uma setentona. Aí é a maturidade, né? E A Sombra do Mal é um livro que eu pensei escrever. Eu não penso, quando eu vou escrever, eu não planejo. Eu vou pescando assim no meu imaginário alguma coisa. Pode ser um cenário que eu gostei, pode ser um personagem, pode ser alguma coisa que eu escutei caminhando no parque. Alguém passou por mim e disse qualquer coisa para outra pessoa que estava junto com ela e eu pesquei. Eu sou pescadora, né? Uma vida de jornalista, né? De coisa de jornalista, né? Então eu pesquei alguma coisa, né? E pesquei assim, familiarmente, entre amigas que estão vivendo seus 70, 80 anos. Nós hoje estamos indo mais longe. Meu pai faleceu com 93 anos, apagou, ele dirigia, inclusive. Então, assim, meu avô lá, 70 e pouco, já era velhíssimo, né? E agora a gente vai aos 80, daqui a 2 anos eu faço 80 e eu digo, eu vou fazer 80. É aquela coisa, os 70 são os novos 50, São 40. os novos 50, né? E aí eu disse, pois é, mas tem tanta gente que já está, assim, tendo problemas. Eu mesmo, assim, eu esqueço algumas coisas, eu nunca usei agenda na vida. Eu ganhava agenda de tudo que era lá do jornalista, a gente sempre ganha agenda, e ainda mais trabalhando em publicidade, né?
era agenda e eu usava a agenda para escrever qualquer coisa, e botava assim os bilhetinhos para mim, né? E agora eu esqueço de botar os bilhetinhos. Eu esqueço de botar os bilhetinhos e aí o que eu queria dizer, o que eu queria fazer, o que é isso, o que é aquilo lá. E A Sombra do Mal, então, trata da senilidade. Né? Um tema bem sensível, né? Que tu trabalha de uma forma... Exatamente, que eu mergulhei nele e esse personagem, ele surgiu assim, também do nada, questionando, perguntando quem é você, onde eu estou, né? E o personagem foi indo, foi ganhando, né, espaço, e aí ela começou a contar uma história de vida que é uma coisa assim, que não tem nada a ver com a história dela, e aparece um outro personagem que é fictício, e a gente não sabe o que é a história dela, o que é a história do outro, né? Quem são as pessoas que estão ali com ela, né? E vai do início ao fim, né? O livro assim, e eu deixo ele ir assim, ele seguir assim, não dou assim, não amarro a historinha final, termina assim, assim, assado, não, né? É exatamente isso, uma mente que não sabe como começou, o que está fazendo agora e como é que ela vai sair daquilo ali, né? Então é bem o que eu, daqui a pouco, eu já sinto que estou iniciando esse processo, né? E amigos, amigas e parentes, né? Estão iniciando e eu fico observando, né? É a literatura da vida real, né? Da vida real, Neuza, com agora... toques surrealistas e imaginário esse, né, que eu gosto, assim, né? Agora que a gente já conhece a tua obra, já conheceu um pouco dos teus livros, dos teus trabalhos, né? São vários trabalhos publicados e um trabalho que não para, né, Neuza? Sim. Porque todo ano você vem trazendo coisas novas. Já comecei outra agora. Quero que tu me diga, por que ler Neuza de Martini? Porque, é muito difícil isso para uma pessoa falar, como eu disse, eu já falei bastante de mim, né? Porque ler, assim como eu gosto de ler Mia Couto, por exemplo, não querendo me comparar com Mia Couto, né? Porque me identifico com a literatura que eles escrevem, que os meus preferidos, os meus queridinhos escrevem, né? Então, eu acho assim, que as pessoas devem experimentar ler novos autores também, né? Nós estamos aí com vários autores novos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Mas ainda a gente sente que, agora eu vou falar um pouquinho na mídia, que é o meu chão também, né? A gente sente, essa oportunidade aqui eu achei fantástica, né? Maravilhosa. Ontem também dei uma entrevista ali na Ari, né? Enfim, então, mas a mídia mais tradicional, ela prefere levar, eu até tenho escutado rádio, vejo TV enfim, né? Os autores que já são consagrados, né? E muitos autores que estão escrevendo muito bem, muito importantes aqui para a literatura gaúcha, não estão sendo tão prestigiados, né? Então, é pouco o que se faz. Geralmente vão mais, claro, os que são consagrados, eles são os nossos maravilhosos escritores, né? Mas tem que abrir um espaço também, porque está surgindo gente muito interessante. E é bem isso que a gente se propôs aqui nessa série, trazer luz, né, para esses escritores que estão ali. Então, juntamente com a Carol, nossa produtora executiva, a gente tem buscado sempre priorizar esses autores que estão ou iniciando, Exato. Autores independentes, para mostrar a força e o potencial que tem. Autores que muitas vezes merecem ser muito conhecidos, na verdade todos merecem ser conhecidos, né? Mas que estão ali sem ter muitas possibilidades de aparecer, né? E é isso que a gente quer, mostrar para todos o quanto de literatura, o quanto de potencial tem aqui na nossa capital, né? Nos nossos escritores. E qual que é o recado, Neuza, que tu deixa para quem está se aventurando ou quem está se profissionalizando no mundo da literatura? Olha, que continue escrevendo, que não desista.
Não desistam, continuem escrevendo, sejam exigentes consigo mesmos, né? E outra coisa também que eu acho que assim, não se deslumbrem, né? A gente tem que ter um pouco de modéstia também, né? E de autocrítica também, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter confiança no nosso potencial, né? Isso a gente precisa ter. E procurem assim temas que dominem, que possam pesquisar, que possam, né, entrar neles para mostrarem assim, né, a realidade do nosso imaginário, como eu digo, né? Como é o nosso imaginário é a nossa realidade, né? Dali que a gente tira tudo que escreve. Então eu acho que as pessoas que sentem a vocação, que sentem o chamado, como eu digo, né? Não deixem de escrever. Escrevam, mesmo que não vão publicar, mas escrevam, né? Eu quero aproveitar para parabenizar vocês, né, por essa iniciativa de trazer gente nova, quer dizer, de idade não, né, mas nova no mercado, mesmo já tendo vários livros, né, ainda sou uma pessoa que luta para colocar livros em livrarias, para colocar livros em bibliotecas. A gente tem que fazer um esforço muito grande, né? Mas vale a pena, Vale a pena, né? Estar aqui com vocês já valeu a pena. Se tu pudesse definir ser escritora em uma palavra, qual seria, Neuza? Ser escritora? Ai, é tão bom! É tão bom, porque a gente pode botar assim no texto, na produção, aquelas coisas todas, indagações, tipos físicos, cenários, que a gente viveu uma vida e ficou na casa de sempre, viveu naquele cenário, com aquelas pessoas, né? E o nosso imaginário está povoado assim, né? O escritor tem um imaginário fantástico, não tem fim o que a gente consegue imaginar, né? E ser escritor é isso, é a gente trazer para uma peça física, né? Um livro, né, ou mesmo digital ou físico, né, trazer esse imaginário que está lá, guardadinho, que a gente faz as conexões. Bom, agora eu vou usar isso, aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E daqui a pouco a gente já está cheia de novo. Não esvazia, né? Não esvazia nunca. Neuza, foi muito bom poder ouvir a tua história, poder ouvir como que começou todo esse amor pela literatura. Parabéns por toda essa vida e obra que você tem. Que continue esse trabalho tão bonito. Muito obrigada por ter participado e ter compartilhado essas informações sobre a sua vida e essa obra conosco. Eu que tenho mais que agradecer, gente. Né? Obrigada. Vida longa para a literatura, né? Vida longa, sim. Literatura não morre, né? Ela pode tomar... A mídia pode tomar outras formas, a literatura continua. Muito obrigada, Neuza. Então, essa foi a escritora Neuza De Martini compartilhando conosco toda a sua vida e toda a sua obra. Essa série do Trajetórias ainda não acabou, a gente tem muitos escritores para mostrar para você. Então, para rever esse e outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.